Boa noite, esta é a CNN ao vivo na TV e nas plataformas de streaming YouTube e Prime Video. O chanceler alemão Olaf Scholz chegou a Brasília com um gordo cheque no bolso, R$ 1 bilhão. O envio do dinheiro, pelo menos a parte do Fundo Amazônia, havia sido interrompido durante a desastrosa gestão de Jair Bolsonaro. As maluquices do antecessor são tantas que política externa é uma daquelas áreas que Lula poderia nadar de braçada. Mas diante do alemão, que estava até um pouco aturdido, o presidente brasileiro insistiu em se afogar. Ele voltou a colocar em pé de igualdade agressor e agredido na guerra entre Rússia e Ucrânia e negou de viva voz o pedido de Scholz para o envio de munições aos ucranianos. Na área comercial, inventou uma série de desculpas para um mergulho no passado. Diz que vai reabrir as negociações do acordo Mercosul-União Europeia, ressuscitando aquela antiga ideia do Partido dos Trabalhadores de que compras do governo precisam favorecer as empresas brasileiras. E insistiu que o Brasil não pode ser, abre aspas, um cidadão menor, inferior na OCDE. Fecha aspas. É algo que nem existe na entidade. Na prática, então, ele inventou desculpas para dificultar ou, quem sabe, até acabar com vetores importantes para a modernização do Estado brasileiro. O problema é que o discurso do presidente Lula segue repleto de referências ao passado e praticamente não apresenta perspectivas de como nadar até a outra margem durante os próximos 4 anos. Nós vamos tratar também aqui no WW das eleições do Senado e da Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira. E hoje estão comigo lá de Brasília meu querido amigo Caio Junqueira, que foi acompanhar as eleições em loco. Aqui à minha esquerda, Felipe Moura, Brasil. E nossos dois convidados, a cientista política, Lara Mesquita, também professora e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, e Rafael Cortez, cientista político, sócio da Tendências Consultoria, além de professor do IDP. Primeiro, as eleições do Senado. Há 2 dias dessas eleições que vão decidir quem será o novo presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal. Publicamente, a disputa ganha contornos de reedição daquele embate ideológico que pautou o país nos últimos 4 anos. Mas o que está em jogo mesmo é o controle do poder na Casa Legislativa. A reportagem é da Caroline Rossito. Atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, tem até aqui o apoio declarado de 6 partidos, totalizando os votos de 51 senadores. A invasão da sede dos 3 poderes em 8 de janeiro fez com que aliados do senador mineiro reforçassem o discurso de que é preciso reeleger Pacheco para barrar novos atos contra a democracia e garantir uma relação pacífica entre os poderes. O presidente Rodrigo Pacheco fez um bom trabalho, foi um presidente que conseguiu administrar o Senado e o Congresso Nacional num momento de crise muito aguda, tomando decisões importantes, né, que pudesse garantir a democracia, o Estado democrático de direito. O principal concorrente de Pacheco é Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional no governo de Jair Bolsonaro. Para alavancar a candidatura de Marinho, o PL articulou um bloco com as outras 2 siglas que reúnem hoje os principais aliados do ex-presidente, o PP e Republicanos. O grupo diz que pretende, abre aspas, resgatar a independência do Senado, fecha aspas. Nós estamos procurando agora, com essa renovação do Rogério, que nós possamos ter um outro candidato que possa equilibrar melhor esse jogo agora entre Congresso Nacional, Executivo e também o Judiciário. O Rogério vai trazer liberdade e vai proteger, sim, a casa, né?
senadores serão protegidos, mas não serão subordinados, submissos a um determinado poder. Quem comandar o Senado pelos próximos 2 anos terá o poder de definir as pautas da casa e também o controle sobre temas sensíveis e que dividem os parlamentares atualmente, como a aceitação ou recusa de pedidos de CPI ou de processos de impeachment de ministros do Supremo. Os principais candidatos trabalham intensamente na articulação e apostam as chances de vitória na expectativa de traições vindas do outro lado. Isso porque o voto para a presidência do Senado é secreto. Para além da pauta ideológica, está em jogo ainda a alternância ou não nas instâncias de comando do Senado, já que o grupo derrotado deve ficar de fora da mesa diretora e perder o comando de comissões na casa. O número de senadores descontentes com Pacheco por conta dessas indicações faz o grupo de Marinho crer em um movimento forte de dissidentes. Aqueles envolvidos na tentativa de reeleição de Pacheco calculam ter entre 55 e 60 votos para o candidato preferido do governo Lula. Já aliados de Marinho garantem contar com apoio suficiente para um empate. O bloco de apoio a Marinho conta hoje com 23 senadores. Vence a disputa aquele que receber no mínimo 41 votos. Caso ninguém atinja esse número, haverá um segundo turno. WW, de volta para análise. Caio, começo com você que está em loco, que tem a temperatura para nós. Tem mesmo uma candidatura de Rogério Marinho crescendo? Tem disputa nessa eleição do Senado ou tem só burburinho nas redes sociais feito pelo pessoal da direita que está apoiando o Marinho? Vamos lá, Raquel, boa noite a todos. Raquel, em relação a um mês atrás, sim, a candidatura do Rogério Marinho cresceu. Agora, a avaliação geral aqui é que não a ponto de ameaçar esse favoritismo do Rodrigo Pacheco. O que não chega a ser, não deixa de ser também, um certo incômodo, né? O Rodrigo Pacheco foi eleito há 2 anos com 57 votos e dificilmente, pelo menos essa é a aposta, inclusive de aliados dele, conseguirá obter esse mesmo número agora. Rogério Marinho era tido como azarão há um mês e conseguiu construir, está conseguindo aumentar o número de apoiadores, mas não chega, essa é a percepção geral aqui, vamos ver daqui até quarta-feira, mas não chega a ameaçar. Tem 2 leituras aí possíveis bem brevemente sobre essa candidatura e sobre essa eleição do Senado, que é muito mais, nesse ano pelo menos, mais emocionante, vamos dizer assim, do que a da Câmara. Bom, primeiro, de ser um terceiro turno da eleição presidencial, ou seja, o Rodrigo Pacheco representa o candidato do Palácio do Planalto, o candidato do Lula, o candidato com um discurso conciliador, pró-democracia, e o Rogério Marinho representaria a candidatura bolsonarista, tanto que no final de semana lançou a candidatura repleto de ex-ministros do Bolsonaro. Esse é um olhar. Só que tem um outro olhar também, né, muito insuflado e colocado pelos aliados do Marinho, de que a candidatura do Pacheco representa a continuidade, representa o mesmo grupo no poder que já controlou essa legislatura inteira, o Senado, e continuaria a controlar, porque daí seria agora o Pacheco de novo, depois mais um aliado. E o grupo do Marinho representaria a mudança. Então tem esses 2 olhares. Mas para te responder, a nossa percepção aqui é que não chega a ameaçar, mas já é maior do que há um mês, por exemplo. Clara, é terceiro turno? É democracia versus autoritarismo ou isso é só um malho de venda do Pacheco? Talvez seja um pouco de exagero dizer que é um terceiro turno, que é democracia contra autoritarismo, pensando que a gente está na esfera da democracia por excelência, que é o parlamento. Mas, sem sombra de dúvidas, é um presidente do Senado que está disposto a cooperar com o governo e com um partido que, embora não tenha feito parte da coalizão, da coligação que apoiou o presidente Lula, a gente sabe da proximidade do Gilberto Kassab com o presidente Lula e que houve conversas ao longo de todo o período, e, de outro lado, um opositor declarado ao governo eleito. Então, para o governo, uma possível vitória do Marinho seria muito ruim, porque teria o Senado controlado por um opositor e a Câmara controlada por um aliado peronomútil.
Rafael, vamos testar a retórica do outro lado. A retórica dos aliados de Marinho é que trata-se da independência do Senado. A vitória dele seria um movimento pela independência do Senado. Será? Acho pouco provável. Primeiro, boa noite, né, da bancada, que todo mundo está ouvindo em casa. Acho pouco provável. Acho que é muito mais um jogo retórico nesse momento, né, Raquel, de tentar vender o apelo dessa candidatura. Eu acho que a gente ganha mais do ponto de vista da análise do cenário, enfim, dos conflitos importantes, se a gente pensar a eleição para a presidência das casas legislativas, tanto na Câmara quanto no Senado, do ponto de vista da construção do presidencialismo de coalizão, né? Quando a gente olha historicamente, os presidentes que tiveram maior sucesso em implementação da sua agenda, eles conseguiram incorporar os partidos dos presidentes das casas legislativas. Então, isso é importante, sobretudo no momento em que há uma agenda de mudança muito grande, né? A própria administração do PT, né? O novo governo Lula, fala aí numa agenda reformista importante, não só na área econômica, mas sobretudo na área institucional. Tem muita coisa a ser apreciada por esse novo parlamento, de tal sorte que eu imagino que esse jogo de poder é que é mais relevante para a gente tentar entender a motivação de cada candidatura. E aí, Felipe, vamos colocar mais um elemento nesse jogo de poder, o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que tem ministros que fizeram um movimento, ligaram para os senadores pedindo votos para Pacheco. É uma interferência indevida do judiciário num processo legislativo ou diante de um candidato que é apoiado por correligionários que dizem abertamente que vão pedir impeachment de ministros do Supremo, é legítimo? É absolutamente imoral, né? Sua mensagem... Mas a gente vê posturas absolutamente contraditórias entre a prática e o discurso de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles atacam muito juízes e procuradores por politização, mas eles estão lá envolvidos diretamente em articulação política nos bastidores. E talvez tenham receio de que cresça esse movimento que parte ali do bolsonarismo, mas que é mais amplo, tem pessoas ali que não são bolsonaristas raiz e que veem excessos e eventuais arbitrariedades vindas de decisões monocráticas, principalmente do Alexandre de Moraes, mas também do próprio Supremo Tribunal Federal em geral. Se a gente lembrar aquela decisão do Luiz Roberto Barroso de determinar a Rodrigo Pacheco a abertura da CPI da pandemia, eu estava lembrando aqui os 3 requisitos que ele aponta para a abertura de uma CPI, né, que é você ter 1/3 de assinaturas, quer dizer, são 88 senadores, então são 27 necessárias as assinaturas para a abertura da CPI, um prazo definido e um objeto determinado para aquela investigação. E a CPI tem de ser aberta. Então, se você ganha um caldo ali, uma força, pode haver investigação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles querem evitar isso. Repito, não é preciso ter o presidente do Senado para que a CPI seja aberta, mas eles querem evitar um processo de impeachment, algo mais grave. Então, a bandeira do Rogério Marinho é muito essa, e ela abarca essa demanda bolsonarista. Ao mesmo tempo, tem um lado contraditório desse lado, que o Marinho promete aquilo que a família Bolsonaro sabotou, porque ela teve a oportunidade de estabelecer a CPI da Lava Toga e, no entanto, Flávio Bolsonaro, na época, denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, pelo esquema de rachadinha no gabinete, fez pressão ali nos parlamentares do então PSL, que depois se uniu com o DEM na União Brasil, para que eles retirassem assinaturas. E Jair Bolsonaro pegou o telefone do Flávio para insistir com o Major Olímpio. O Major Olímpio me deu entrevista na época, falou que ele disse impropérios, palavrões. Então, assim, a família Bolsonaro não quis investigar ministros do Supremo naquela ocasião, que foi a ocasião da abertura do inquérito das fake news, porque o Dias Toffoli segurava a investigação do Flávio no Supremo Tribunal Federal. Mas agora, com as decisões do Moraes contra a militância bolsonarista, eles fazem essa promessa, todo esse movimento de rede social. Mas estão distantes ainda, nesses cálculos de bastidores, do Rodrigo Pacheco. Caio, e você em Brasília, o que você sente de interferência do Supremo nessa eleição do Senado? Bom, Raquel, na última quadra, né, no governo Bolsonaro, você tinha o Supremo Tribunal Federal de um lado, o Poder Executivo de outro, e o Congresso Nacional, de certa maneira, tentando manter uma distância ali. Estava muito bem servido, vamos dizer assim, com orçamento secreto, por aí vai. Nessa quadra, agora você tem sim um alinhamento
político ali do Palácio do Planalto com o Supremo Tribunal Federal. E aí você tem também a Câmara dos Deputados, de certa maneira, alinhada ali politicamente, principalmente ao Palácio do Planalto, né? Inclusive agora, nesse exato instante, o Arthur Lira participa de um jantar com a bancada do PT na Câmara, aqui num restaurante aqui em Brasília. E aí, se o Pacheco vence, você tem um alinhamento completo dos três poderes, né? Vou chamar 4, porque vou dividir o Congresso em 2. A única chance de ter algum problema ali do Supremo Tribunal Federal nessa questão é se a oposição ao Pacheco vencer. Isso, de fato, está presente, inclusive, no discurso do Rogério Marinho, que aí seria uma voz um pouco mais crítica a esse ativismo judicial, que hoje está presente no discurso do Palácio do Planalto, mas de uma maneira positiva, né? Diferentemente do período ali da Operação Lava Jato, que tinha muita crítica ao tal do ativismo judicial. Então, o Supremo Tribunal Federal ele não está tão presente assim. Essa é uma constatação, né, desse xadrez aqui dos poderes, mas o Rogério Marinho tenta colocar isso, mas os atos golpistas de 8 de janeiro acabaram fortalecendo ali tanto a posição do presidente Lula, quanto a posição do Supremo Tribunal Federal. As medidas que o Alexandre de Moraes tomou tiveram um respaldo institucional muito grande. Então, se os bolsonaristas acreditavam, ou parte dos bolsonaristas, os mais extremistas ali, que invadiram os poderes, os golpistas, acreditavam que aquilo, de certa maneira, poderia fragilizar o governo, de certa maneira, só fortaleceu e, consequentemente, o Supremo Tribunal Federal também. Lara, você concorda com essa avaliação do Caio que os atos golpistas de 8 de janeiro favoreceram a eleição de líderes governistas nas duas casas do Congresso nessa eleição legislativa? Sem dúvida, os atos de 8 de janeiro põem mais pressão nesse sentido, porque, por exemplo, a eleição de um aliado do ex-presidente Bolsonaro traria a possibilidade de pôr panos quentes em cima de parlamentares que tentaram minimizar a gravidade do que aconteceu no dia 8. Inclusive, parlamentar que dentro do Congresso Nacional, vendo tudo destruído, tentou dizer que aquilo era mentira, que era uma montagem. Então, a gente sabe que existe uma bancada de deputados e senadores muito aliados com o presidente que tende a minimizar a gravidade do que aconteceu. E a eleição de um presidente do Senado tão alinhado com o bolsonarismo quanto o Marinho poderia ajudar a evitar que esses parlamentares sofram qualquer tipo de sanção, de repreenda. Eu acho muito difícil que eles sejam efetivamente punidos, mas vai ter sempre um discurso de que, não, vocês não podem falar isso, né? Olha a segurança do Senado, era o que eu queria jogar para você, Felipe. Você imagina esses parlamentares que de alguma forma incentivaram os atos golpistas de 8 de janeiro, punidos por Arthur Lira ou Rodrigo Pacheco? Não imagino, não. Eles sempre tentam colocar panos quentes, sempre fazem algum tipo de defesa corporativista, porque eles também querem apoio de todos os lados, né? Olha aí o que o Arthur Lira está fazendo para ganhar a reeleição com uma maioria bastante folgada, até para ter maior poder de barganha junto ao governo Lula, né? Ele está aumentando auxílio moradia, auxílio combustível, o salário dos parlamentares. A gente vai trazer isso em detalhe mais daqui a pouquinho. passagens extras, perdão por antecipar, então, por dar imagina. spoiler. Então, Arthur Lira, ele é o cara do acordão, ele era o centralizador e administrador do orçamento secreto, que acabou derrubado no Supremo Tribunal Federal, mas há outras ferramentas de escambo. E ele sempre tenta articular uma maneira de todo mundo ficar bem. Ele tem interlocução no Supremo Tribunal Federal. Eu tendo sempre a achar um tanto grotesco que haja toda essa articulação política por parte do ministro Supremo. Eu falo isso, só acrescentando também em relação à sua primeira pergunta, porque o ministro do Supremo julga os parlamentares. Então, quando o ministro do Supremo participa de articulação política, tem um peso da caneta na mão. Quando o ministro do Supremo dá um telefonema, fazendo campanha para determinado grupo que está em disputa no Congresso Nacional, tem um peso, porque o ministro pode julgar o parlamentar no futuro. O parlamentar sente que ele está recebendo um recado. Então, eu acho isso muito grave. Nos Estados Unidos, você tem parlamentares que vão em comissões e criticam ministros do Supremo por esse tipo de atuação. Às vezes, por ir num jantar em que havia a presença
de um político do partido rival. E aqui tudo se naturalizou, né? Eu não naturalizo nada disso. Já que o Felipe deu esse pequeno spoiler, então vamos trazer já o assunto da eleição da Câmara e eu já volto com o Rafael. Então o nosso assunto agora é a eleição para a Câmara dos Deputados. Arthur Lira, ele não quer apenas ganhar, ele quer uma vitória expressiva, uma demonstração de força. Olha, vamos dar uma olhadinha ali no nosso telão. Na última eleição, Arthur Lira teve 302 votos. Ele quer ir bem além disso, quem sabe até chegar em recordes anteriores. O seu antecessor no cargo, Rodrigo Maia, teve na sua primeira tentativa de se eleger, foi eleito com 293 votos e depois 334 votos. Pegando um pouquinho antes, a gente teve Eduardo Cunha em 2015 e 2016, uma eleição muito disputada, que foi aí definidora para Dilma Rousseff, para o impeachment da presidente Dilma. Ele teve 267 votos. Agora vamos trazer os recordistas, aqueles que Arthur Lira tenta alcançar. João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, o primeiro presidente da Câmara do primeiro governo Luiz Inácio Lula da Silva, com 434 votos. E indo mais longe, Ibsen Pinheiro, do PMDB do Rio Grande do Sul, ainda no governo Collor, 1991, também com os mesmos 434 votos. Para chegar nesse recorde, nos 434 votos, a gente não sabe se ele vai conseguir, Arthur Lira fez uma série de benesses. Ele fez um reajuste do salário dos deputados de 37%, escalonado até 2025. Ele estabeleceu um complemento de auxílio moradia, passou de R$ 1.747 para R$ 4.148 e ele também reajustou em 6% a verba de gabinete a partir de fevereiro. Vamos lá, direto para a análise. Rafael, por que Arthur Lira busca uma vitória expressiva? Ele já tem a eleição ganha e ele continua trabalhando como nunca para ela. Por que ele quer essa demonstração de força? Porque, em alguma medida, com a derrota do ex-presidente Bolsonaro e a vitória do presidente Lula, uma boa parte do esquema que pôs de pé, né, essa estrutura de poder, que acho que em algum momento quase que virou um triunvirato, né? O presidente Bolsonaro impede igualdade com os presidentes das casas legislativas. Claro que eu estou fazendo aqui um exagero retórico, mas também não tanto. A gente costumava chamar dos dois primeiros ministros, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Tanto até tem proposta de já formalizar, vamos virar semipresidencialista ou qualquer coisa que o valha. Mas, enfim, essa estrutura, né, que deu esse poder todo para o Arthur Lira, em alguma medida começa a tensionar com a vitória do presidente Lula. E aí agora um pouco de, vou me reposicionar nesse jogo de barganha, né? Uma vitória expressiva, certamente ao longo dos trabalhos legislativos, o poder de agenda entre o presidente e o Arthur Lira vai ser um pouco mais controlado. Então, pensando nesse biênio próximo, né, ainda vai ser uma relação, me parece difícil, mesmo com o PT apoiando a reeleição do Arthur Lira. Eu sou aqui um pouco cético com a ideia que a gente possa ter uma relação muito cooperativa entre o Lira e o governo Lula. Não vai ser naturalmente de saída que esses conflitos vão ser exacerbados, mas à medida que a agenda for ganhando corpo, me parece que é um jogo mais difícil, e aí o Lira quer ter munição para enfrentar esse desafio nesse biênio 23-24. Quando você falou que não acha que vai ser uma relação muito cooperativa, a Lara estava fazendo assim com a cabeça. Por quê, querida? Além de tudo isso que a gente viu, o Arthur Lira está prometendo aumentar o número de comissões permanentes. Isso é uma estratégia para aumentar o seu próprio poder, porque na medida em que você tem um maior número de comissões, os projetos de lei têm que passar por mais comissões. E sempre que um projeto tem que passar por mais de 3 comissões de mérito, o presidente da Câmara pode criar uma comissão especial, onde ele indica o presidente da comissão.
Então, uma das coisas que vai acontecer na quarta-feira, além da eleição da presidência das duas casas, é a distribuição das comissões, da presidência das comissões e da composição dessas comissões. As comissões, a gente que estuda o legislativo sabe que elas vêm ganhando cada vez mais poder e mais autonomia. E uma coisa que a gente viu no mandato do Arthur Lira como presidente foi um esvaziamento do papel das comissões, um pouco por conta do funcionamento do Congresso remoto, e quando as comissões quase não atuaram, um pouco pela estratégia do Arthur Lira de criar os grupos de trabalho e coisas assim, que tira o tema das comissões e leva para um outro fórum que ele controla. Então, quando ele aumenta o número de comissões, ele está fazendo essa mesma estratégia, não mais usando os grupos de trabalho, que são uma coisa muito excepcional, mas algo que está previsto no regimento e dando a ele o controle sobre isso. Ele perdeu um pouco de poder com o fim do orçamento secreto ou com a mitigação disso, mas ele está rearranjando o jogo legislativo para trazer, para essa perda de poder não ser tão acentuada. Então, e isso, claro, ele só tem esse interesse porque não vai ser uma presidência da Câmara 100% alinhada com o presidente e com o governo. Caio, a Lara estava mencionando a questão das comissões, né? E uma das principais comissões, Comissão de Constituição e Justiça, tinha uma disputa aí, PT, PL. Você disse que o Lira está num jantar com o PT. Para quem vão para quais partidos vão a CCJ e essas principais comissões? Como é que o Lira está operando isso? Não, o Lira, o Arthur, ele é o grande, vamos dizer assim, idealizador desse acordo, desse bloco. As informações que me chegam aqui, por exemplo, desse jantar, é de que ele pretende que todos os candidatos do bloco, né, porque a eleição não é só para presidente da Câmara ou do Senado, você tem a eleição primeiro vice-presidente, você tem a eleição primeiro secretário, são acho que oito cargos, você tem as vagas de suplência. A ideia dele é que todos tenham o mesmo número de votos até que ele. Para a CCJ foi costurado um acordo ali junto com o PL, a tendência é de que fique com o próprio PT, a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das principais. Tem um debate ali sobre relatoria da CMO, né, que é a Comissão Mista do Orçamento. São muitas comissões na Câmara, se não me falha a memória, mais ou menos 25 comissões. E aí tem uma ordem de pedida, tem todo um cálculo ali, mas sempre a primeira pedida das comissões é a Comissão de Constituição e de Justiça. Pelo acordo que ele está costurando e praticamente esse leque de alianças dele, que aí sim a gente pode chamar de uma verdadeira frente ampla, mais que a do Lula na eleição, tem 19, 20 partidos presentes, ou seja, praticamente todo mundo. Se a gente somar todos os votos dos 19 partidos que integram essa frente ampla do Arthur Lira, são 496 deputados de 513 possíveis, ou seja, praticamente todo mundo. Claro que tem algumas funções que há disputa interna, né? Por exemplo, a primeira secretaria, você tem algumas funções ali que tem disputa interna. Mas o Arthur tem conseguido construir esse acordão aí justamente para ter o mínimo de estresse possível, não só para a vitória dos candidatos desse bloco, mas também para essa gestão dele nos próximos 2 anos. Felipe, o número que o Caio traz é impressionante, né? 496 deputados de 513 possíveis. E o Caio usa a expressão de a verdadeira frente ampla que o Lula queria e não conseguia. Como é que o Lira consegue isso, apesar do fim do orçamento secreto? Ele é o poderoso chefão, né? Ele vai criando cada vez mais mecanismos de você agradar o parlamentar e receber o apoio em contrapartida. Ele tinha essa centralização, essa administração das chamadas emendas de relator, a distribuição conforme também o grau de aliança, milhões e milhões de reais que
foram escoados durante 2 anos, pelo menos, sem transparência nenhuma. Depois a ministra Rosa Weber começou a cobrar alguma transparência. Eles liberaram alguma transparência para esse processo, mas não tudo, né? Hoje já saiu num jornal um escândalo derivado do orçamento secreto. E outros eventualmente aparecerão se houver investigação por parte da imprensa, porque também não dá para esperar da Procuradoria-Geral da República esse tipo de investigação. E ele vai liberando verbas nas vésperas das votações, vai construindo, como a Lara disse muito bem, uma maneira de você manipular comissões. É um discípulo de Eduardo Cunha, que dominava as manobras regimentais. O Lira parece que está ampliando esse escopo para ter cada vez mais poder. Ele consegue, porque os parlamentares querem receber benesses e eles topam, né, fazer esse tipo de escambo que domina os bastidores do Congresso. Rafael, na semana passada, também aqui no WW, o professor Carlos Mello, ele trazia um pouco desse mesmo argumento que o Felipe traz, como se o Lira fosse um herdeiro desses presidentes do Congresso, da Câmara, que foram ficando cada vez mais fortes. Como é que você enxerga esse processo? Ele, acho que tem razão. Primeiro, acho que tem de fato, o Cunha entendeu algo que parece trivial, mas que a ideia de que no plenário a maioria importa, e a maioria deveria vencer, ou seja, se organizar o tal do baixo clero, para usar uma expressão daqueles parlamentares que não são propriamente a elite do legislativo, mas uma vez organizados, quem tem de poder efetivo é essa maioria do baixo clero organizada. E o que eu acho que é interessante para a gente pensar, se o Lira está ganhando, ou seja, se os presidentes das casas estão ganhando, alguém está perdendo, né? Acho que tem 2 grupos de atores que estão perdendo nesse jogo. O primeiro é a Presidência da República, é a instituição Presidência da República, que se a gente olhar, por exemplo, as últimas emendas constitucionais, pelo menos desde o Dilma II, uma parte significativa delas é para cortar algum tipo de poder discricionário do Poder Executivo. Agora, um outro grupo de atores que estão perdendo com essa centralização no comando da Câmara são os líderes das bancadas, né? Então, acho que uma parte dessa habilidade política é que eles não estão mais, eles estão literalmente atravessando as relações partidárias. Então, os líderes partidários mais fracos, isso ajuda essa centralização do Arthur Lira, ou seja, ele não é mais olhando negociação por partido, ele é o grande, digamos, broker, né? O cara que corretor ali entre interesses grandes e o varejão. E acho que isso tem um efeito que a gente ainda está tentando entender, mas seja como for, alterou muito o processo legislativo. A Lara comentou essa questão das comissões. Uma outra coisa que me assusta muito é a facilidade com que um projeto de emenda constitucional vai para o plenário. Tem assim, dias, assim, basicamente quase que sem discussão. Então a gente está realmente criando um processo legislativo muito torto, né? Aprovar PEC virou qualquer coisa, Virou qualquer coisa. Então o status constitucional de uma matéria hoje não diz muita coisa. Então acho que vai ser interessante ver agora com essa reconfiguração fruto da eleição o que dá para a gente restaurar de um processo legislativo mais organizado, que não vire que algumas matérias são muito importantes e estão sendo votadas a toque de caixa. Caio, o Rafael falou no baixo clero organizado e de que um dos perdedores, já que esse baixo clero ganha, é a presidência. Mas como é que o Planalto está enxergando? Se vier mesmo uma vitória de Lira e Pacheco, eles têm essa fantasia de que alcançaram uma dupla vitória ou eles estão cientes de que não é bem assim? Bom, é melhor do que alguma alternativa que não passasse com o aval deles, né? O Palácio Planalto, sim, torce pelo Rodrigo Pacheco, não entrou, não mergulhou nessa campanha, e a do Arthur Lira nem precisou entrar, porque já era uma candidatura bem encaminhada. Para o governo Lula, são as 2 candidaturas que estavam aí. O Lula chegou, ganhou a eleição, a despeito de ter feito uma campanha com críticas ao orçamento secreto, com críticas ao Arthur Lira, principalmente. Depois da vitória, constatou-se ali que era melhor não correr riscos, né? Hoje, inclusive, eu estive no Congresso Nacional aqui, teve um seminário, os ministros petistas foram até lá, os ministros que são deputados, e houve ali, depois, pelo que eu conversei com alguns parlamentares, até esse sinal, que é preciso aprender com os erros. E um dos erros apontados foi o apoio
do Palácio do Planalto a uma candidatura contrária do Eduardo Cunha em 2015. Ou seja, o apoio do Palácio do Planalto hoje ao Arthur Lira tem muito de uma análise política de que haveria um risco muito grande de enfrentar o Arthur Lira. E também tem um dado temporal aí. Quando o Lula ganha, o orçamento secreto ainda está vigente, né? E o Arthur Lira, em outubro, principalmente, entre o primeiro e o segundo turno, ele está fazendo a campanha dele para ser eleito agora, com essa margem que ele vai conseguir ser eleito depois de amanhã. Então, o Lula só foi se dar conta ali em novembro, quando a campanha do Lula, a campanha do Arthur já estava na rua, já estava bem encaminhada, fez campanha no cargo, com o orçamento secreto em mãos, ou seja, não havia muito o que fazer. Então, assim, é melhor você reconhecer que o seu adversário lá atrás está mais forte e não mexer com isso, sob risco de ter um problema institucional, Palácio do Planalto e Câmara, do que você fazer esse enfrentamento. O caso do Senado é distinto, né? O Pacheco fez, na prática, ali uma campanha velada ali, né? Ele foi discreto, mas ele apoiou o Lula, o grupo político dele em Minas Gerais apoiou o Lula, um dos principais auxiliares dele, que é o Alexandre Silveira, virou ministro de Minas e Energia, ou seja, no Senado aí sim é uma campanha mais governista. Mas o Arthur Lira, na verdade, o Palácio do Planalto reconheceu que era melhor não correr riscos e há um apoio, sim, há um apoio, mas sem precisar ter esse apoio. Lara, e aí jogando para frente, a gente até já abordou isso um pouco, mas vamos aprofundar para a gente fechar esse bloco. O que significa para o governo Lula, Lira e Pacheco em termos de aprovação de proposta? Quando ele precisar votar a reforma tributária, ele pode contar com Arthur Lira? Vai depender muito de pauta a pauta. Tem pautas que estão mais pacificadas. Era como a questão da reforma da Previdência durante o começo do governo Bolsonaro. Isso já estava muito alinhado na Câmara, então não havia muita dificuldade de passar. Tanto que o então presidente Bolsonaro pôde tirar o corpo fora, não se envolver e a reforma passou, né? Passou a despeito do presidente, não por causa dele. Foi exatamente isso. Ele não fez nenhum esforço, o até esforço ele não que ele fez foi para atrapalhar, associado com a reforma da Previdência. Benefícios ali para um grupo de policiais. Então, as coisas devem começar num clima melhor, até por conta, e nesse sentido eu acho que o 8 de janeiro tem um efeito, porque cria uma união, estamos aqui no processo de reconstrução da democracia, estamos unidos, e isso em alguma medida pode ser positivo nesse início para o governo Lula, e depois os conflitos vão começar a aparecer. Tem uma vitória já para o PT em ter apoiado formalmente a candidatura do Lira, que é ganhar a CCJ. O maior partido da casa é o PL, que teria a chance de escolher primeiro e naturalmente ficaria com a CCJ. Por onde começam as PECs, né? Então, a CCJ e a Comissão de Orçamento são as mais disputadas, são as mais importantes. Então, aí tem uma disputa importante, acho que o PT já ganhou. E tem uma outra coisa, o Rafael estava falando sobre como os líderes partidários perderam poder, né, junto com o Executivo. A reforma política de 2015 e 2017, de alguma maneira, elas trazem um horizonte para esses líderes voltarem a ganhar poder e controlar suas bancadas. E isso pode ser importante. Por que elas trazem poder para os líderes? Porque diminui a fragmentação, então a gente passa a ter partidos maiores, menos partidos e partidos maiores, e de outro lado, o financiamento público de campanha dá mais poder para o dirigente partidário, que é quem decide quem vai ganhar o dinheiro ou não. E se você sistematicamente joga contra o seu partido, na hora da eleição, o dirigente partidário vai falar: muito bom, muito bem, vai para o mercado arrumar o seu dinheiro com as pessoas. Então, assim, o jogo pode ir se reestruturando ao longo do tempo. Acho que a gente ainda não está num cenário bom. O efeito dessas reformas a gente vai começar a sentir nessa legislatura, mas vão ficar mais visíveis na próxima.
Só acho que não dá para o Lula esperar a gratidão do Lira em todas as pautas daqui para frente. Gente, eu preciso fazer um rápido intervalo. Primeiro eu me despeço da Lara Mesquita e do Rafael Cortez. Muito obrigada. Caio Junqueira, Felipe Moura Brasil ficam aqui comigo. Daqui a pouco o Lorival Santana se junta a nós.